Olá, seja muito bem-vindo ao Suplementos para Investir, episódio de número 9. Com vocês, Marcos Friedman. Esse episódio tem o nome de Razão e Destruição. Bem, nos últimos episódios percebemos que lidamos com uma premissa de que os mercados são eficientes. Isto é, que através da busca dos consumidores, através dos melhores produtos, através da busca dos empresários pelos melhores produtos e pela concorrência entre eles, estabelecemos de uma maneira eficiente o melhor atendimento das necessidades de uma população. Isso é uma premissa que funciona na maior parte dos casos, mas que em muitos casos acaba falhando. Isso falha nos produtos mais elementares e também no mercado de ações. Muitas vezes a expectativa irracional por algum tipo de piora ou melhora faz com que os valores apresentados sejam completamente sem nenhum valor, sem nenhum sentido subjacente. Por exemplo, quando a gente pensa nas empresas de tecnologia, é tanta a expectativa de que elas vão explodir, crescer e dominar o mundo, que a cotação dela é extremamente supervalorizada. Como já comentamos em outros episódios, o PL, né, que é o tempo em que o lucro da empresa leva para se pagar o investimento, da Tesla, do Google, de, da Amazon e agora até no Brasil da Magazine Luiza, flutuam de 400 até 2.000 anos. Então, são tempos completamente dissonantes dos valores habituais de empresas que têm, sim, lucros consistentes e que podem dar resultados no curto prazo de melhor razão. Mas quando pensamos que os mercados são eficientes, mas possuem falhas, é aí que reside a nossa grande oportunidade em fazer bons investimentos. Saber que algumas empresas são boas e esperar as notícias negativas para que a sua cotação baixe e você compre ela neste exato momento. Uma coisa notória para se perceber é que o ser humano não é racional, né? E economicamente mantém esse padrão. Ele age alternadamente entre lógica e emoção. Não são todas as compras que um ser humano faz que são para atender às suas necessidades de vestimenta, limpeza, alimentação e demais necessidades básicas. Muitas das escolhas econômicas são feitas por outras questões. Às vezes, certos bens são adquiridos pelo simples fato do status que ele traz, né? Então, quando você vai comprar uma empresa, uma coisa interessante de se notar é essa empresa, ela tem um vínculo afetivo com a clientela? Será que quando eu compro essa empresa, será que ela consegue, às vezes, transpassar a noção de preço que ela tem por tanto vínculo emocional que ela possui? Vou dar o seguinte exemplo de que, às vezes, a gente tem vários produtos que fazem a mesma função de um iPod, de um iPhone, mas a Apple criou um vínculo afetivo tão grande com a clientela que o produto dela é muito mais caro, tem sim a sua vantagem tecnológica, mas não é algo que justifique esse valor tão superior. Mas em decorrência da história que ela desenvolveu, em decorrência do excelente marketing feito pelo Steve Jobs, hoje a Apple é uma empresa que possui um vínculo emocional muito forte. E quando você vai escolher essa empresa, uma empresa para adquirir e ser acionista, muitas vezes olhar se essa empresa construiu algum vínculo com a clientela é extremamente interessante. Quando eu penso em produtos de higiene para bebês, me salta na cabeça a Johnson Johnson. Quando eu penso em refrigerante, salta aos olhos a Coca-Cola. E por aí vai. Claro que você não pode fazer nenhum tipo de decisão apenas baseado nisso, mas
A presença de um vínculo afetivo forte com o investimento pode trazer grandes vantagens. O próprio Warren Buffett fez compra da Coca-Cola e adora o refrigerante. Ele escolheu e teve grandes vantagens, mas também já fez péssimas compras baseadas nisso. Em cerca de alguns anos atrás, ele fez a compra de inúmeros jornais, mesmo com a tendência da falência e redução da produção do jornal físico, ele fez inúmeras compras porque eles estavam baratos. Portanto, comprar pelo vínculo emocional apenas não é necessário. Eu conto até um exemplo meu de que quando eu recém entrei na bolsa, eu estava lendo o livro do Peter Lynch e ele conta que estava saindo com uma menina e essa menina ficou falando e falando e falando de uma marca, de um batom que ela estava usando, que era muito boa e tal. E ele foi lá, viu que a empresa era boa e adquiriu e teve muita sorte com isso. Quando eu entrei recentemente lá atrás na bolsa, nos primórdios, eu gostava muito do Café Iguaçu. É uma marca de café solúvel, muito boa, assim, para fazer com café com leite, coisa e tal. E eu fui olhar e vi que o valor patrimonial dela estava superior ao que estava sendo negociado. Pensei, pronto, né? Estou aqui escolhendo um produto que eu tenho um vínculo afetivo e sei que um monte de gente tem um vínculo afetivo, como o Café Iguaçu, o Igua 6, e sei que o valor patrimonial está abaixo do que está sendo negociado. Então eu estava seguindo Peter Lynch e estava seguindo Benjamin Graham, né? Estava detonando, né? Escolhendo a Iguaçu. Eu estava é nada. Essa empresa não subiu nada nos últimos anos, só está piorando cada vez mais, entrou em recuperação judicial e eu acho que esse dinheiro vai sumir, inclusive. Né? Eu mantenho lá a minha compra como uma cicatriz para eu me lembrar bem desse erro que eu cometi, mas já tive outras situações em que fiz boas compras em decorrência disso. Eu moro no Paraná e toda vez que alguém deixa a luz acesa, uma piada frequente é a pessoa fala, ó, tá com a luz acesa, pô, tu é sócio da Copel, né, que é a nossa companhia de energia elétrica, eu comprei Copel, né, porque para mim a Copel, apesar de não ser um produto que eu consumo assim, fisicamente, a ponto de encostar na eletricidade, mas ela permeia tudo. E é uma piada tão frequente que acaba criando um vínculo afetivo comigo. É uma empresa que paga dividendos razoáveis, com frequência, investe em inovação e por aí vai. Então perceba se quando você vai comprar uma empresa, se existe um vínculo afetivo, mas e se existe, se você deve talvez excluí-la porque é um vínculo afetivo falso, que não vai trazer nenhum benefício, ou se sim, esse vínculo é tão interessante que vai fazer com que os consumidores às vezes utilizem mais aquele produto por causa disso. Além disso, entrando no quesito da destruição, quando a gente compra uma empresa, nesse período em que a gente vive, em que a disrupção é uma constante, é necessário ver setores em que existem tecnologias em vias de substituir algum serviço, né? Hoje eu vejo, por exemplo, as máquinas de cartão de crédito, Cielo, Stone, por aí vai. Em outros países do mundo, como a China, não se usa mais cartão de crédito. Tem pagamento pelo rosto, tem código de barras, tem agora surgindo no Brasil o Pix. Então, eu não vejo um futuro benéfico para essas empresas de cartão. Torço para que elas sigam bem, mas eu não vou colocar meu dinheiro lá, eu não vou arriscar minha pele por essas empresas. E a destruição é o que move a nossa economia, né? Tem um economista brilhante, que é o Joseph Schumpeter, que ele criou esse termo da destruição criativa, que a economia avança verdadeiramente e cria riqueza na medida em que ela cria novas invenções, né? O carro substitui a carroça e, e por aí vai. O computador substitui as notações em papel e isso faz com que a economia vá em frente, consiga prosseguir. Mas
Por isso, sempre deve haver uma pulga atrás da orelha e pensar: existe alguma tecnologia que vai substituir esse serviço? Assim, talvez não no momento atual, mas será que no ponto acima, será que não tem algo logo vindo aí? É, e também situações em que existe uma exagerada especulação. Quando falam, por exemplo, das fintechs e os bancos, eu acredito que seja um exagero dizer que as fintechs vão substituir os bancos, porque os próprios bancos já estão enxugando as suas agências, os bancos já estão completamente digitalizados, têm aplicativos que funcionam extremamente bem e é muito difícil as fintechs terem alguma tecnologia superior. Elas geralmente trabalham com taxas de lucro pior, taxas de performance pior para angariar clientes, mas no futuro terão que agir do mesmo modo como age Bradesco, como age Santander, Banco do Brasil, Itaú e por aí vai. Então, perceber onde realmente existem tecnologias para substituir e não apenas uma tentativa kamikaze de ganhar lucros baixos para angariar clientes, né? Realmente o Uber substituiu o táxi, mas ele tem um serviço em que ocorre de maneira muito mais rápida o deslocamento do motorista, o preço da corrida é muito mais rápida, e não existe uma barreira de entrada tanto para o usuário quanto também para o próprio motorista, que não precisa ter o licenciamento da prefeitura, na maioria dos casos, não precisa comprar o alvará de taxista. Então, resumindo esse capítulo, perceba sempre, os mercados são eficientes, mas até que não sejam mais. Em muitas situações, ocorrem escolhas econômicas que fogem de uma racionalidade. E aí mora a oportunidade. Perceba, agimos alternadamente entre lógica e emoção. Nem todas as nossas compras são para necessidades básicas. E se você conhece uma marca que formou um vínculo afetivo extremamente forte com a população e principalmente com você, tome cuidado. Primeiro, você pode estar comprando sem realmente ser uma boa empresa. E no polo positivo, realmente essa empresa pode ter um vínculo tão forte que isso vai catapultar a empresa cada vez mais adiante. Ela tem um vínculo top of mind, né? A primeira marca a se lembrar na cabeça, que realmente é muito benéfico, né? A gente teve casos no Brasil, por exemplo, da Havaianas, né? Da Alpargatas, que teve resultados espetaculares, né? Em decorrência desse vínculo afetivo extremamente positivo. Então, sempre observe, já que não somos racionais, que marcas formam vínculo afetivo e são realmente boas para se ter na carteira. E destruição. Perceba que a sociedade evolui à medida que inova, essa inovação rompe as barreiras anteriores, o Uber rompe o táxi, o carro rompeu a carroça, o computador rompeu as anotações manuais, a internet mudou a forma como a gente se comunica, a máquina de lavar roupa liberou um tempo enorme de trabalho para quem consegue ter essa funcionalidade. E como a sociedade evolui dessa forma e vai evoluir cada vez mais rápido em decorrência disso, perceba, existem tecnologias em vias de substituir esse serviço do qual eu quero ser sócio? Será que vai ter alguma tecnologia que vai substituir a eletricidade? Não consigo ver. Será que existe alguma tecnologia que vai substituir os bancos? Tem concorrência, mas tecnologia não consigo ver. Por outro lado, consigo ver tecnologias para substituir o cartão de crédito? Inúmeras, inúmeras. Consigo ver tecnologias para substituir a maneira de fazer o comércio tradicional? Inúmeros. Então, sempre tente perceber, o setor, a empresa que eu vou comprar é perene? Vai durar ou vai ser disruptado por algum tipo de tecnologia? Sempre importante perceber isso. Um grande abraço, até o próximo episódio dos Suplementos para Investir. Com vocês, Marcos Friedman.